Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, pais e mães. Hoje eu venho aqui fazer uma fala muito importante a respeito da obrigatoriedade das vacinas nas crianças. Então, para não vir aqui dizer coisa com coisa, fizemos uma longa pesquisa a respeito deste assunto e trarei aqui para vocês informações importantes, antes de dar para vocês o meu exemplo. Eu queria dizer aqui que o médico infectologista Francisco Eduardo Cardoso, em sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em Brasília, ocorrida em novembro de 2023, disse que o cenário epidemiológico atual não justifica a vacinação compulsória em crianças, o que a faixa etária selecionada pela pasta da saúde não é classificada como grupo de risco pela Organização Mundial da Saúde. O especialista ainda citou números de agências reguladoras e estudos que demonstram a não necessidade de vacinar crianças ou grupos que não têm problema de serem afetados pela doença. Enquanto isso, em 2020, tivemos 700 mil casos da doença e 1,5 milhão de casos em 2021. Mesmo com a vacinação crescendo, nós temos apenas 23 mil casos em 2023, de 0 a 14 anos, que foram os casos entre junho e julho. Ou seja, estamos discutindo uma situação que não caracteriza urgência, disse o infectologista. Cardoso também citou estudos que já demonstram que a vacina não impede a transmissão do vírus chinês entre os seres humanos. O Plano Nacional de Imunização diz que uma vacina só pode ser obrigatória se houver confirmação de que essa vacina vai controlar a doença. E não está controlando. Nós tivemos há poucos dias aí um ministro do governo que fez 5 vacinas e pegou 6 vezes o Covid. Esses são exemplos. O médico imunologista Roberto Zeballos lembrou que diversos estudos têm demonstrado a associação da vacina a casos de infarto e miocardite. Não existe miocardite leve, diz ele. Vamos olhar ao nosso redor quantos jogadores tiveram que abandonar a carreira por problemas cardíacos pós-vacinação. Então a gente vê as comprovações científicas de médicos, não sou eu que estou falando, que essa obrigatoriedade das crianças serem vacinadas é um absurdo, gente. Esse vereador quer deixar claro que ele não é contra a vacina, nunca foi contra a vacina, mas que sejam vacinadas as pessoas que estão na linha de risco, com grau de risco realmente, e não pessoas que não possuem esse risco, esse problema, que são as crianças. Agora eu vou falar para vocês um exemplo desse cidadão, que decidiu por conta própria e pela liberdade da nossa Constituição não se vacinar. Eu não me vacinei nenhuma vez da Covid, mesmo sendo parlamentar dessa casa. Peguei 2 vezes o Covid, inclusive a última, a semana passada. O que aconteceu comigo? Fiquei uma semana afastado, como os médicos mandam, para a gente não infectar ninguém, né? Mas eu só tive uma dor de cabeça. Então, se um cara com quase 60 anos de idade, sem ter feito nenhuma vacina, que pegou 2 vezes a Covid e não teve nada de grave, não teve problema nenhum sério, a não ser uma dor de cabeça, vocês imaginem uma criança de 10, 12, 13, 14 anos, se ela não vai ter muito mais imunidade a essa doença do que uma pessoa com a minha idade. Então eu peço às autoridades, aqui suplico às autoridades, em nome dos pais e mães que não querem vacinar os seus filhos com a vacina do Covid, que façam uma reflexão. Não obriguem aqueles que têm imunidade, que não precisam da vacina, a se obrigar. Isso é uma injustiça, isso é uma ditadura. Então eu suplico às autoridades que nos ouçam e que ouçam a todos esses pais e mães que estão desesperados. Muito obrigado.